Bem-vindo ao Informação Celeste, onde cada notícia é um gol de placa. Mas o Cruzeiro tem um jogo difícil contra o Juventude na quarta-feira. Jogo difícil? Sim, jogo difícil contra o Juventude. Estreou o Jair Ventura ontem, empatou 0x0 com o São Paulo, mas também muita reclamação, porque poderia ter vencido o São Paulo. É um time muito bem treinado anteriormente pelo Roger Machado. Agora o trabalho acontecendo com o Jair Ventura. Então o time volta aos trabalhos hoje à tarde, amanhã também. E na quarta-feira, às 7 da noite, é Mineirão lotado. Aliás, queria começar o noticiário falando disso, Thiago. O Cruzeiro já divulgou que foram vendidos 30 mil ingressos. A expectativa, com a abertura do setor superior vermelho, 48 mil torcedores. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa. É o melhor mandante do campeonato. 7 jogos, 7 vitórias. Pra este jogo, o Fernando Seabra sabe que não vai poder contar com o Barreal, o argentino. Ele levou o terceiro cartão amarelo. E aí, uma disputa na posição. Pelo que eu conversei com o Pansieri, nosso Léo também, na geral, que tá sempre acompanhando o Cruzeiro de perto, as possibilidades para Vitinho e Lautaro Dias. Aí a gente vai buscando uma informação de bastidores aqui, outra dali. O Vitinho é da base, tá sempre entrando, correspondendo, cumpre muito bem tanto a função ofensiva como também defensiva, ou seja, é obediente taticamente, pode ser uma delas. Agora, o Lautaro Dias já tá ok. Parte física, bacana. Quem sabe algo a mais pra levar a China Azul ao campo, a entrada do Lautaro Dias, que é um jogador que joga mais pela ala direita ali, pela ponta direita, mas que pode aparecer na esquerda também. Tem entrado nos jogos. Vamos continuar aqui nessa análise do time pra passar pro Léo e pro Simões. Barreal suspenso, Vitinho ou Lautaro Dias, ok? Dineno. O Dineno, ele operou, ficou 3 meses fora, voltou aos treinamentos dia 8. Há essa expectativa dele ser relacionado. O Wallace, baita volante, também pode ser a novidade. Mais uma novidade que pode pintar no jogo para você se encaminhar pro jogo de quarta-feira. O Marlon, lesão no ombro direito, foi no dia 9 contra o Corinthians, 15ª rodada. Também há uma expectativa de voltar a ser relacionado para este jogo. E ainda o Lucas Silva pode perder posição pro Matheus Henrique. Aí a gente vai entrar numa discussão aqui que eu vou passar para vocês. Tem muita gente cobrando isso. Na coletiva perguntaram isso ao Seabra. O Matheus Henrique até aqui, gente, jogou aí 20 minutos com mais os acréscimos ali, fiz as contas, quase 30 minutos em 2 partidas. Será que seria a hora já de lançar o Matheus Henrique titular? Porque é visível, ele entra, o time cresce, o time melhora. Mas será que de lançar de cara para ser, quem sabe, até um aperitivo a mais? Mas peraí. Será que já é alguma... Mas peraí, calma lá. Nós não estamos falando do Zé Ninguém, um cabeça de bagre qualquer. A gente está falando do capitão do time. A gente está falando de uma liderança importantíssima no vestiário. E estamos falando de um jogador que já entregou muito. Concordo que Léo Figueiredo, nesse momento, não vive a sua melhor fase, o Lucas Silva. O torcedor, inclusive, rede social, aqui no nosso chat no YouTube, já cobra, como bem lembrou o Paulo Azeredo, essa presença do Matheus, que ele entra e muda o panorama do jogo. Agora, eu também entendo o Seabra de dar sequência ao Lucas, por quê? O time tá crescendo. Tá bem no campeonato. O time faz uma boa campanha. O time está numa fase de ascensão. E eu estou falando, e eu penso que o Seabra também, tô tentando, inclusive, pensar e entender com a cabeça do treinador. Você tem outros critérios para avaliar o Lucas. Essa liderança que eu disse no vestiário, dentro de campo também. Agora, é muito nítido que o Matheus tá pedindo passagem. Não dá para ter os dois, não dá para tirar outra pessoa, ou é questão de tempo pro Lucas Silva deixar o time do Cruzeiro, Léo? Então, Thiago, pra mim não é nem questão de tempo. Já era pro Lucas Silva ter saído do time pra entrar o Matheus Henrique. Porque o ganho técnico é muito maior. A liderança do vestiário, ela permanece. O Lucas é um cara muito inteligente. Ele sabe, até o Lucas Silva sabe que o Matheus Henrique tem que jogar no lugar dele. Porque, tecnicamente, a mesma coisa o Romero. O Romero tem jogado muito bem, mas na hora que o Wallace tiver 100%, o Wallace é mais jogador que o Romero. Agora, em determinadas situações, como por exemplo agora não tendo o Barreal, talvez seja uma oportunidade de jogar Romero, Lucas e Matheus Henrique. E já começar a fazer essa transição. Mas o papel do treinador é sim de fazer uma gestão de grupo, mas o primeiro papel dele é fazer o time ganhar. E pra ganhar você tem que colocar os melhores. E hoje não dá pra comparar. O Matheus Henrique e o Wallace, eles são superiores aos do Cruzeiro. E tô citando até o Romero, porque o Lucas não tem jogado bem, mas o Romero tem. Só que não dá pra comparar com o que o Wallace pode entregar. Então na hora que tiver 100%, joga. O Matheus Henrique já participou de 2 jogos. Acredito que ele tenha condição de começar jogando. Se tiver, pra mim não tem dúvida. A liderança do Lucas continua, o respeito ao Lucas Silva continua, mas tem que jogar quem é melhor. E aí tem que jogar o Matheus Henrique. O Eli Santos aqui no nosso YouTube diz Matheus Henrique titular e ponto final, não tem conversa. A participação do Matheus Jorge Borges, o Marco Aurélio também tá ligado e o Gilberto Lins interagindo com a gente através do chat do YouTube. Simões, eu queria abordar com você sobre o Cruzeiro. O Paulo Azeredo já lembra que ele vai ser desfalque, mas temos que falar do Barreal. Ele chegou com muita pompa, com muita expectativa, não foi aquilo que se pintava dele, mas se tornou um jogador muito útil, dando uma dinâmica e velocidade que o Cruzeiro não tinha, e diferente do que eu imaginava, que eu achava que ele chegaria para ser protagonista, não foi, mas tem sido um coadjuvante importantíssimo nesse time do Cruzeiro. Thiago, eu acho que ele é titular absoluto. O Cruzeiro, pra mim, o quadrado ideal do Cruzeiro é o Wallace, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Ele dá um equilíbrio ao time que poucos jogadores conseguem fazer isso. Agora, eu colocaria Vitinho e Lautaro no time. O Vitinho como substituto do Barreal e o Lautaro no lugar do Gabriel Veron. Gabriel Veron caiu demais, não tem apresentado, o Cruzeiro precisa vencer o jogo, tá? E a questão do Matheus é física, né? O Seabra até explicou após o jogo contra o Palmeiras que ele ainda não tinha condição física de iniciar a partida, então é um processo realmente que não pode perder, a gente não pode esquecer, né? O Cruzeiro tem Juventude, quarta-feira, 7 horas no Mineirão, e Botafogo, já sábado, 9h30 da noite, lá no Newton Santos. Então a maratona continua. O Kesley Júnior tá dando uma solução boa. 45 minutos pra cada um. Lucas Silva no primeiro tempo, o Matheus entra 45 no segundo. Kesley, com todo respeito, mas não. 90 pro Matheus Henrique. Ou 85, quando ele cansar, pode tirar. O Tarcísio Lisboa é mais Lucas Silva.
A participação do Leonardo Oliveira. Ali tá lembrando o Wallace, né? Tá pra estrear. Você é louco. E aí? Monstro, joga pra caramba. Eita, Lucas Silva abre o olho. Não, mas aí é a briga com o Romero. É o primeiro volante. Que tá jogando muito Pois também, é. né? Então, e se aí eu não tenho dúvida que o Wallace tem que jogar, e tô colocando que o Romero que tá jogando bem, imagina a situação do Lucas. E olha que me sinto muito confortável, porque eu adoro o Lucas. Lucas é um cara super do bem. Lucas Silva foi jogador de Real Madrid, pô, de seleção brasileira. Só que não está bem. Se ele vai lembrar no final do ano passado, ele foi talvez o melhor, um dos melhores jogadores do Cruzeiro, pro Cruzeiro não cair. Só que esse ano o Lucas não tá repetindo o que ele fazia no ano passado. Se o Simões fosse o Seabra, jogaria Com todos. Wallace, Matheus Henrique, Lucas Silva, Romero. Ramiro. Barreal e só o Matheus Pereira lá na frente. Bom, Bola Zeredo, quarta-feira, casa cheia, jogo importante pro Cruzeiro confirmar essa ascensão no Brasileiro. é isso. A gente vai aguardar então o treinamento hoje à tarde, como eu disse, amanhã também pra saber qual vai ser a escolha do Seabra, mas muita expectativa aí pra muitas novidades. Você, torcedor, tem muitos motivos para estar em campo na quarta-feira. Pra gente fechar a matéria que tá no Itatiaia Esporte, informação do Emerson Pansieri ontem, Matheus Pereira, artilheiro do Cruzeiro na temporada, líder em assistências, e o William, vice-líder em assistências, estão na mira de Dorival Júnior, pra quem sabe na convocação de setembro, hein? Dia 5 tem Brasil e Equador e dia 10 tem Brasil e Paraguai. Eu volto daqui a pouquinho pra falar de jogador que tá saindo, hein? Daqui a pouquinho informação aqui na Itatiaia. Essa foi a informação celeste. Se inscreve no canal e deixa o like para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Cabuloso.